Isso, reiniciado lá. Os comentários já vão aparecer de novo. Pessoal, normalizou aí? Facebook, de volta. Vamos lá. Então eu estava falando para vocês que nós estamos falando de oração e dos motivos pelos quais as nossas são impeditivos para a nossa oração, e eu expliquei que Deus não é nosso menininho de recado. Deus é amor, sim, mas ele tem lá nos seus ensinamentos os caminhos que a gente tem que seguir, sim, como filhos de Deus, para que tudo dê certo e a nossa oração de fato ela seja respondida. O irmão Antônio está lá já está nos vendo ali pelo Facebook. Deixa eu ver se o irmão Antônio. Bom, aí hoje nós vamos falar do quinto e sextos motivos pelos quais a nossa oração não é respondida. São impeditivos para a nossa oração, né? E no quinto motivo que eu trago para vocês hoje tem lá: quando andamos na maldade, na impiedade e cometendo injustiças. Bom dia, primo Jonatas. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe. Quando somos impiedosos, injustos, aí Deus também não ouve a nossa oração. São impeditivos é um impeditivo para que a sua oração seja resolvida. Então está lá em Isaías, do versículo de 1 ao 15. Isaías capítulo 1, versículo 15. Está assim: quando vocês estenderem as suas mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Isaías capítulo 1, versículo 15. O que acontecia nesse tempo aí, né? O que acontecia nesse momento? O povo caminhava, mas caminhava na maldade, caminhava com injustiça, caminhava fazendo aquilo que não agradava a Deus, caminhava cheio de problema, caminhava de uma forma totalmente irregular e inadequada, da forma que muitas vezes, tanto eu e você, às vezes nós nos comportamos dessa maneira e cremos que Deus está recebendo o nosso louvor, está recebendo a nossa oração, porque Ele é Deus e por ser Deus vai de qualquer jeito, vai assim mesmo. Nessa passagem, o profeta já estava reclamando, trazendo para o povo um comentário de Deus, né? Deus falava através do profeta para o povo, dizendo: olha, a forma como você está fazendo, a forma como vocês estão caminhando, está errado. Até a forma como vocês me oferecem sacrifícios. Lembra-se que naquela época de Isaías, o povo ainda oferecia sacrifícios no altar. Até essa forma de fazer, vocês estão fazendo de forma inadequada. Quer ver? Eu vou ler para vocês aqui rapidinho os versículos anteriores, e aí vocês vão entender o que o profeta o que Deus estava falando através do profeta. No 14, no 13 está assim: ó, não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo um ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, e estou cansado de as sofrer. Então aquela carinha de bondade, aquela carinha de quem estava fazendo tudo certinho, fazendo joinha para Deus, né, fazendo coraçãozinho, como é que faz assim? É assim? É assim? Sei lá. É assim, né? Coraçãozinho para Deus. Deus também já não estava mais aceitando. Se fosse na modernidade, no dia de hoje, aquela pessoa que apresenta na sua oração chamando Deus de paizinho, mas o seu dia é um dia totalmente torto, é um dia totalmente fora daquilo que Deus tem ensinado como deveria ser o nosso tempo com Ele, né? O nosso tempo aqui nessa vida e para Ele. Então, percebe que Deus já começava a falar para o povo: olha, há necessidade de vocês deixarem de praticar injustiça, há necessidade de vocês mudarem o caminho pelo quais vocês têm andado, né? No versículo no 15, então, é quando ele diz: olha,
Por esses motivos, é que quando vocês estendem as suas mãos, eu escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, as suas mãos estão cheias de maldade, estão cheias de injustiça. Você não tem caminhado com o coração limpo, com o coração aberto. Eu já não o suporto mais. Imagina que coisa séria, né? Chegar ao ponto de Deus dizer claramente que Deus não recebe mais a oração daquele povo, dada a maldade, dada a injustiça que aqueles homens praticaram. Aí o próprio Deus já dá também um caminho que ele deve ser seguido. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei a justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Então Deus mostra aqui uma vida vivida com maldade, com o coração cheio de maldade, com o coração cheio de injustiça. Por mais que você ore a Deus, por mais que você se apresente ao Senhor, a tua oração está impedida de ser respondida pelo Senhor, está impedida de ser ouvida pelo Senhor, porque o teu coração ainda não foi transformado. A culpa é sua, porque você não permitiu que o Senhor entrasse em seu coração e gerasse uma transformação. Uma transformação para um coração agora, como os versículos posteriores da profecia nos orientam. Olha, lavai-vos e purificai-vos, ou seja, transforme esse seu pensamento, transforme essa sua forma de viver, transforme essa forma de você ver a vida e passe agora e dedique-se agora para um novo tempo, dedique-se agora a um novo procedimento. O próprio Deus ensina o nosso caminho, ele mostra qual é a forma que nós devemos viver, né? No Novo Testamento, Jesus, ele se apresenta como sendo caminho, verdade e vida, né? Então, ele é um caminho que, se caminhar por ele, vai caminhar em verdade e que vai ter como resultado vida. Então, ele é as três coisas: ele é caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E eu posso sim fazer um ajuntamento desses três e dizer para vocês que quem anda com Jesus anda pelo caminho certo. Ele é sim um caminho verdadeiro e o resultado dele, o final dele é vida e vida eterna com Deus. Então Jesus se apresenta dessa forma. Da outra forma que Jesus se apresenta, ele fala, olha, que o ensinamento dele é lâmpada e luz. Para quê? Para o caminho. Para quem quer caminhar numa vida melhor, numa vida adequada, dentro da vontade de Deus, traz Jesus para dentro da sua vida, porque o conhecimento da sua palavra, o conhecimento da sua vontade, reflete-se em luz para o nosso caminho. E assim vem, né? Fala, tá, mas como que isso acontece? Nesse próprio texto, o próprio Deus, ele diz no versículo 18, ele diz, olha, vem e faça perguntas a mim, né? Venha e conversa comigo, venha e se aproxima de mim, venha e se ajuste a mim, né? Porque mesmo que os seus pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã, né? E tem um versículo chave, para aquele tempo, é o próximo versículo, que diz, olha, se quiserdes, e se vocês ouvirem, vocês comerão o bem desta terra. Então, percebe? Há uma proposta de que uma mudança, para que se deixe um coração mau, um coração injusto, e agora adote-se um comportamento de acordo com a vontade de Deus, o Senhor transforma a nossa vida em uma vida de benefícios sem fim. Porque aquele que anda com Deus, né, é abençoado. É abençoado. E cuidado, comer o melhor dessa terra
Não é ficar rico, não é ficar rico. Fique tranquilo. Sim, esquece essa doutrina de tanta prosperidade. Que a gente fala em comer o bem dessa terra, a gente já pensa logo em algumas coisas extremamente materialistas. E não é isso. Não é isso que o texto está dizendo. Tudo bem? Mas é uma chamada ao conserto, é uma chamada à mudança de vida. Larga a impiedade e a injustiça. O sexto motivo, ou sexto impeditivo, é quando desprezamos a lei de Deus. Acabamos de falar a respeito da impiedade e da justiça, mas a aplicação da lei, do conhecimento, daquilo que o Senhor ensina. Olha, o Senhor ensina que é desse jeito que eu faço. Então tá, se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Onde eu encontro essa afirmação? Eu encontro ela em Provérbios 28, no versículo 9, quando Salomão escreve a experiência dele. Ele diz assim, olha, se alguém se recusa a ouvir, até as suas orações são detestáveis. O que a gente encontra? Que mesmo sabendo qual é a vontade de Deus e qual é a lei, né? Aquilo que o Senhor determinou que seja dessa forma. Eu não me esforço para praticar, não me esforço para entender, aprender e usar no meu dia a dia. Afasta de Deus também a sua obrigação, vamos dizer assim, ou o interesse de Deus ouvir-nos, porque somos de fato rebeldes. Dedicar-se a conhecer e a prática da obediência. Dedicar ao conhecer a lei e a prática da obediência. Dedicar-se a conhecer a vontade de Deus, e aí sim faz com que Deus nos ouça em nossas orações. Porque todo filho que é dedicado ao seu pai, isso serve para nós. Para aqueles que já têm filhos, vivem essa experiência. Filhos naturais. E para aqueles que terão filhos, podem observar como é na família daqueles que já os têm. Filhos dedicados aos pais, filhos obedientes aos pais, filhos que entendem a rotina que o pai determina dentro da sua casa, dentro do seu lar. São filhos que os pais, querendo ou não, os pais dão maior atenção, porque os filhos são dedicados. Os filhos conhecem a regra, conhecem o procedimento, e os filhos então seguem aquele procedimento. Então é necessário que eu e você nos dediquemos a conhecer a lei de Deus, a conhecer a vontade. Falando a lei, parece algo que é pejorativo, algo ruim. Não. Falando em conhecer a lei, eu quero dizer conhecer qual é a boa vontade de Deus para nossas vidas. Como filhos, quais são os seus desígnios? E aí sim, seguimos esses desígnios. E seguindo esses desígnios, mostramos toda essa nossa preocupação. Aí mostrando isso, o Senhor ouve a nossa oração. É necessário um propósito em nós em obedecer a Deus. O abrir mão de desejos humanos, desejos dos nossos corações, em favor daquilo que Deus nos tem ensinado. William, mas Deus nos chamou para a liberdade? Sim, só que os nossos desígnios, o nosso coração, normalmente nos leva por caminhos onde o resultado desses caminhos sempre não é muito bom, né? Sempre é ruim. Imagina a vida aí fora. Imagina a vida como a maioria das pessoas usam viver, né? Quantas ações não são tomadas fora do contexto daquilo que Deus tem preparado para a humanidade, e o resultado qual é? Ou você pensa que as grandes confusões mundiais, essa necessidade terrível de viver o conflito político, por exemplo, você acha que isso vem de quê? É Deus que colocou isso? É Deus que tem colocado pai contra pai, pai contra mãe, filhos contra pais? Você acha que vem de Deus esse tipo de relacionamento? Você acha que essas guerras entre as pessoas, isso aí vem de Deus? Você acha que é Deus que está agindo nisso? É vontade de Deus que seja assim? Ou é simplesmente a vontade humana
e por ser vontade humana, ela se perde dentro do próprio resultado. O homem caminha dentro dos seus desejos, mas ele não sabe para onde ele vai. E ele nunca está satisfeito com o resultado daquilo que ele mesmo produziu. Hoje nós temos uma política que confronta todo mundo, as pessoas, os opostos, não são simplesmente opostos. Antes fosse bom que fosse que não como o imã, né? Onde os opostos se atraem. Não tem nada a ver. Os opostos querem se matar, se degladiam. Falta até a questão do respeito humano, né? Na lida de um com o outro. Falta o respeito humano. Passa-se por cima, atropela-se. Olha a dificuldade da criação na família, da instituição da família. O desejo humano levou a família a se dissolver. Não se tem mais o respeito paterno, o respeito da construção do lar. Pelo contrário, né, a nossa humanidade tem nos levado, como sociedade, a destruir aquilo que o próprio Deus instituiu, que é a família. Na lei de Deus, a família é algo importante, essa estrutura é algo fundamental. Mas nós, humanos, nós que eu quero dizer com relação à humanidade mesmo, nós entendemos que precisamos acabar com a família. Olha para onde nós temos caminhado. Olha qual é o resultado que isso tem produzido. Não adianta você olhar para um viés e aí dentro desse viés você achar que está caminhando bem. Não está. Em nenhum deles. Olha para dentro da igreja, como a igreja tem caminhado e quais são os resultados. A igreja que eu falo é a igreja, não a igreja de Cristo, né? Estou falando da instituição igreja. Desta igreja que nós conhecemos aí com portas abertas, seja ela evangélica, seja ela católica. Olha para as religiões no mundo, todas cheias de humanidade. E quando falamos em humanidade, olha por quais caminhos nós temos andado. Então, quando nós falamos de conhecer a lei de Deus e a prática da lei de Deus, nós buscamos então o entendimento de que a lei de Deus é boa e ela nos leva por caminhos de paz. A lei de Deus é boa e ela nos leva por caminhos de paz. Lá no item 2 dos impeditivos para as nossas orações, nós já tínhamos comentado também alguma coisa que quando guardamos o pecado em nosso coração, Deus não responde a nossa oração. Então, tudo isso é uma consequência da maldade que está em nossos corações. Então, vamos pedir a Deus, né, tomar uma decisão de mudança. Pedir a Deus e tomar uma decisão de mudança. Que Deus nos ajude a nos livrar da maldade, da injustiça de nossos corações e que Deus nos dê a oportunidade e o desejo de viver debaixo da sua regra, debaixo da sua lei. Sim? Parece difícil? Não é difícil. Basta deixar que Deus haja em nosso coração e a gente possa viver uma vida diferente. Tira do seu coração aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você quer que seja e pergunte para o Papai do Céu: Senhor, como que eu faço? Deus, meu Pai, como é que eu faço? E aí, assim como ele usou o profeta Isaías para direcionar aquele povo naquele momento, Deus também vai falar ao nosso coração e Deus vai trazer esse conhecimento a nós. Sim? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por esse dia e te pedimos, ó Deus, nesta manhã que o Senhor nos ensine, através do conhecimento da Tua Palavra, nos ensine a viver uma vida melhor, viver um tempo melhor, porque sabemos que a nossa vontade não tem nos levado a bons resultados, as nossas escolhas têm levado a humanidade a vida difícil, a um tempo muito difícil de convivência, de relacionamento. A nossa humanidade, os nossos desejos nos levam às guerras. Então, Senhor, ajuda-nos a melhorar, ajuda-nos, ó Pai, a simplesmente olhar para Ti e falar: é isso que eu quero, é a Tua presença que eu quero, é o Teu ensinamento que eu quero.
Ajuda-nos, ó Pai, tirando de nós toda a maldade, toda a injustiça. E principalmente, Senhor, tira a vaidade do nosso coração. Tira a vaidade, Senhor, de nós, porque nós ainda nos achamos suficientes, ó Deus. Mas sem Ti não há suficiência. Sem o Teu cuidado sobre nós não há suficiência. Sem a Tua direção não há suficiência. Então, ó Deus bendito, seja por nós. Ouve, Senhor, a nossa oração. Perdoa, Senhor, essas nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, essas nossas limitações e nos ajude a melhorar. Ouve, Senhor, a nossa oração nesse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Entrou hoje aí também mais alguns irmãos. A Rô, minha esposa, queridona. Deus te abençoe. O Wilson, lá do Mato Grosso do Sul, também participando com a gente. Deus te abençoe. O Wilson, dá abraço no povo todo aí. Tá bom? Fiquem com Deus. Pessoal, fiquem com Deus. Perdoa aí o pessoal do Facebook que caiu a live e depois eu tive que reiniciar. Então hoje foi um pouquinho confuso. Mas foi feito e a palavra de Deus foi ensinada nesta manhã. Que você tenha aí um excelente dia, um excelente final de semana. Que a graça de Deus e a sua bondade, a sua misericórdia esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Se todos aqueles que estão ao seu redor sejam alcançados pela graça de Deus. Sim? Na próxima sexta-feira estaremos juntos falando aí do 7º e do 8º impeditivo para que as nossas orações não sejam respondidas. E eu espero que você esteja aprendendo também com esse ensino. Fiquem com Deus. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. E Ele certamente há de querer.